Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que me acompanham aqui no canal Marlene Plantas. Receba todo o meu carinho, o meu abraço, saúde e paz para todos vocês, para o mundo inteiro. E para quem está chegando agora, receba meu carinho também e se inscreva no canal, ative o sininho e para receber notificações, né, dos vídeos novos que eu postar. E aproveite os vídeos aí que já estão no canal, olhe todos, dá uma curtida e comenta também, compartilha. E hoje, com muita alegria, muita satisfação, eu venho trazer o vídeo falando sobre essas meninas aqui. Muitas pessoas têm dificuldade de cultivar ela. Eu confesso que eu tive muita dificuldade de cultivar as marantas. Tanto que eu levei elas para o sítio, né? Descobri que elas gostam muito de lugar mais frio ou lugar que tenha muita umidade relativa no ar. Então eu levei para o sítio da minha irmã umas marantas dessa e de outras também, uma aveludada, umas diferentes. E por incrível que pareça, lá elas se deram muito bem. Então nessa época mesmo tá a coisa mais linda lá no sítio. Mas aqui é um lugar mais seco, então é mais difícil de cultivar ela no lugar seco. O lugar que não seja frio, mas que tenha muita umidade relativa no ar, elas se dão muito bem, porque no sertão é muito quente no sertão. E tem muitas pessoas que cultivam dentro de casa essas marantas, né? E elas são muito bonitas, parece até ser artificial quando você olha. Mas na verdade é por conta do calor e a umidade. Porque no sertão tem calor, mas tem muita umidade também relativa no ar. Isso é interessante. Em alguns lugares, né? Não é todo, mas em alguns lugares. Então é incrível como elas gostam de calor e umidade. O substrato delas deve ser um substrato bem poroso, aquele substrato bem drenável, substrato de terra, de floresta, né? Onde tem, assim, composto orgânico, mas que seja bem poroso, que seque rápido, que fique aquele úmido sem encharcamento, sabe? Que não tenha argila no composto, né? Que não fique aquela coisa virando lama, segurando água por muito tempo. Elas não gostam, elas gostam de um que seja poroso, que entra água, molha, fica úmido, só aquela coisinha bem, assim, relativamente poroso, né? Aquela coisa leve e não substrato pesado, cheio d'água. Esse aqui, ó, é praticamente humus de minhoca. O pouquinho de composto orgânico que eu coloquei, aí deixei ela debaixo das helicônias, ó. Então, ali ela recebe a chuva quando cai, quando a gente molha, apenas pinguinhos de água que vai caindo mais ao redor dela e na folha do que mesmo no substrato, né? Então é assim que elas se mantêm. São plantas tropicais, plantas que fica debaixo das árvores, né? Então recebendo apenas luz difusa e pouca água, né? Mais pinguinhos de água, serinhos de água que vai caindo aos pouquinhos na folhagem delas. Então é isso, gente. E vou falar agora dessa daqui, né? Que é a calateia, onde chama calateia saturno, né? Maranta saturno. A característica delas, das marantas, é bem interessante. Essa daqui, ó, é listradinha, muito linda, né? Parece até que foi pintada, né? Essa daqui é uma das mais comuns, muitas pessoas já aprenderam a cultivar essa, porque quase todo mundo já tem dela. Ela é uma das mais simples, mais fácil de cultivar. As marantas, elas têm rizomas e por isso que elas dão mudas assim, ó. E aqui, então né, a propagação dela é justamente por divisão de torceira, ó. Aqui é um e aqui é outro, tá vendo?
vai dando fio, ela vai fiando, que é assim que a gente fala aqui, né? Vai fiando e enchendo o vaso, porque elas têm rizoma. É interessante, as marantas têm o verso roxo, né? Isso aqui é quase um vinho, né? E verde aqui, o verde escuro com o verde claro, quase prata, né? É um verde claro prateado. Então, quando ela está muito bem, ela fica com as folhas muito bonitas, com esse verde prateado. A mesma coisa essa aqui também, ó. Só que a outra tem a folha mais comprida, essa aqui tem a folha mais arredondada, ó, mais larga. Mas muito bonita, pincelada, né? Esse verde escuro ao redor e no centro esse verde prateado, né? Muito linda, né? Olha que folha perfeita, né? Que coisa mais linda. Então, as marantas, elas têm essa folhagem que é maravilhosa, né? E o verso também, né? Olha só o verso. Todo o verso das marantas geralmente são arroxeado. E esse daqui é um roxo bem intenso, né? Eu adquiri ela faz poucos dias, né? Quer dizer, adquiri ela de essa semana. Olha só esse rosa aqui, ó. Esse rosa aqui é quando ela vem de estufa, né? Que pega uma claridade adequada nas estufas, né? Então, ela pega esse rosa lindo aqui. E eu troquei essa daqui em algumas plantas, né? Fiz uma troca e consegui essa. Vou tentar cultivar ela, né? Que eu nunca cultivei maranta dessa daqui. E vou tentar cultivar, né? Como eu tava falando antes, né? As marantas eu levei pro sítio, porque lá lá é mais fresco. Tem mais umidade no ar, então elas se dão muito bem. Tem muita árvore lá. E o que eu fiz aqui, né? Colocando debaixo das helicônias, né? Onde pega só luz difusa e não pega o sol direto nelas, porque essa é a forma de cultivo dela, né? É cultivar elas em lugar de luz difusa, né, onde pega só a claridade do sol, mas não o sol em cima delas, os raios do sol não podem ser em cima delas, porque queima as folhas dela, ó, a folhinha muito fininha, né, larga e fininha, então essas folhas assim tendem a queimar só com o vento, quanto mais com a luz do sol, né. Essa daqui, ó, deu uma queimadinha aqui ao chegar agora a primavera, né, e aqui queimado ou uma pessoa rasgou, algum bicho ou largata comeu, né? Tá bem feinha a bichinha, mas já tem folha nova aqui brilhando, ó, essas folhas aqui, tá vendo? Porque faz parte da natureza, né? Quando está ao tempo, grilo come, largata e outros bichinhos, né? Alguns besourinhos se alimentam deles. E é natural, é normal, né? Não quero uma planta perfeita para mim, eu quero uma planta no jardim que seja bonita, mas que também faça parte, né, do sistema do jardim, né? Quero um jardim cheio de vida. Então, essa daqui, né, que tá chegando agora, vamos ver como ela se comporta, como ela vai se comportar, né? Eu não troquei ainda o substrato e tô pensando se troco, se deixo esse substrato com ela, né? Acho que vou deixar mais uns dias até ela se adaptar mais aqui e depois eu preparo um substrato para trocar ela de vaso, dar um vaso maior para ela. Muito linda, né? Vou esperar também que ela comece a dar outras mudas, né, para tentar tirar alguma muda e cultivar no meu próprio substrato, né, que isso é interessante, ela se adaptar ao substrato da gente, né. Bom, o que vocês acharam dessas meninas tão lindas assim? Vocês têm dificuldade de cultivar elas? Qual o lugar que vocês cultivam? Né, e deixe nos comentários aí também pra gente fazer essa troca de experiência, né.
É interessante, gente, que essas plantas são as plantas que chamam-se de planta rezadeira, porque quando é à noite elas levantam as folhinhas assim, fica tudo em pé, juntas, né? Uma com a outra, parecendo que estão com as mãos postas rezando, né? Então chama-se também as plantas rezadeiras, né? É super interessante. Outra plantinha difícil também é aquela ali, ó, a Alocasia. A Alocasia amazônia, ela também é bem difícil de ser cultivada, as pessoas acham difícil. Mas é interessante que ela tem uma batata embaixo, e essa batata é o que faz como é que se diz, a propagação dela. É aquela dali mesmo, ó, ela tá bem bonitinha. Mas eu tinha comprado e tinha perdido o rizoma, ela tinha morrido e eu não sabia onde estava a batatinha dela. E aí, mexendo na terra e tal, plantei aqui nesse vaso, eu plantei essa cheflera. E poucos dias depois começou a surgir essa locásia, né? E surgiu também em outro vaso, outra locásia, que já coloquei no vasinho também. Ou seja, tem várias batatinhas dela espalhadas aqui no meu substrato, né? Que aí elas vão surgindo e vou colocando no vasinho, né? Super interessante. Elas dão várias batatinhas na raiz dela. E essas batatinhas faz as mudas. Então, se você cultiva uma dessa, uma locácia dessa, deixa eu trazer ela mais para perto aqui, ó. Trazer uma locácia dessa, mas você cultivar e de repente ela morre, não se preocupe, ela não morreu. Tem as batatinhas dela que vai surgir novamente, né? Então é isso, gente. Queria agradecer a vocês, né? E a todos, muito obrigado, todos e todas. E vocês deixam no comentário, né? Aí para me ajudar também a cultivar essas meninas que são difíceis ainda para mim, né? Ainda não tenho todo esse manejo dela, né? Então, nos dias quentes, né, que tiver muito quente, é bom fazer isso, ó, molhar a folha dela todinha, porque isso vai ajudar a hidratar a folhinha dela para não ressecar. Quando ela está sentindo sede, né, que está faltando água, o que acontece? A folha dela enrola assim, ó. Ela fica toda enrolada assim, ó. Vai enrolando, às vezes daqui de cima, às vezes de lado. Ela começa a enrolar, então isso é falta de água, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se faltou alguma coisa, me fala. Então, gente, já tava aqui me despedindo, né, do vídeo. Chegou a minha irmã aqui, aí eu tive que parar o vídeo, mas a gente vai seguindo adiante, né, que eu não esqueci, eu lembrei que falei do substrato, né, mas vou deixar aqui a receitinha do substrato para as marantas, calateias de um modo geral, né. Geralmente o substrato, para ficar um substrato poroso e rico em matéria orgânica, a terra vegetal, né, não é muito aconselhável, né, um pouco pesada. Mas o composto orgânico, né, o próprio composto orgânico, né, se você mora próximo a um sítio, não sei, ou tem em casa árvore, as folhas secas, né, de árvore, deixa ela secar bem sequinha para você esfarelar, fazer aquele pozinho dela, né, só aquele pó das folhas secas. É um ótimo substrato. Aí você mistura com um pouquinho de humus de minhoca e dá um substrato perfeito para elas, né? Pode colocar um pouco de carvão triturado também, né? Que vai ficar muito legal. E vai fazendo essa misturinha assim de composto, de humus de minhoca, de carvão triturado ou palha de arroz carbonizada, se você tiver acesso, né? Um pouco de humus, né? Vai fazendo essa misturinha, né? E vai dar certo, né? Então, elas de pouco a pouco, esse substrato vai ficando poroso e ela vai se alimentando muito bem, né?
Então, é importante que quando plantar, sempre deixe um espaçozinho assim no vaso, ó, um espaçozinho de um pouquinho assim. Isso aqui, ó, tem desse tanto assim para baixo, faltando por quê? Deixar a borda do vaso assim, para que possa ir colocando substrato novo com o tempo, para ir enriquecendo ela, né? Para não ficar o substrato pobre por muito tempo, né? Então, de tempos em tempos, ver que baixou um pouquinho o substrato, tá velho já o substrato, né? Tá faltando, né, nutrientes, coloca mais um pouquinho de substrato rico em matéria orgânica, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Agora sim, vou me despedir de vez mesmo, né? Já dei aí a ideia do substrato, né? A dicasinha de substrato para vocês, né? A rega tem que ser uma rega bem espaçada, porque só deve regar quando estiver secando. Não pode deixar o substrato secar completamente, deixar muito seco, feito suculenta. Mas não pode também estar regando, encharcando o tempo todo. Muitas vezes o substrato está úmido, então você faz o quê? Borrifa água nas folhas dela, para ela ficar feliz no sentir necessidade de água, né? Há pessoas que colocam, né, um prato grande com pedras e água e bota elas em cima, para elas ficarem em cima das pedras e só ter água ao redor ali. Mas a gente não vai ficar fazendo isso o tempo todo, né? Tá cuidando de planta assim, né? Pelo menos eu. No meu caso, eu coloco ela do lado de fora, debaixo das helicônias, e ali ela vai tendo um pouquinho de vento, um pouco de sereno, um pouco de tudo que a natureza vai dando para ela, né? E é isso. E um dia ou outro que eu vou arrumar a casa, quero uma planta bonita, coloco ela dentro de casa. Pois é assim que eu faço. Tchau, tchau, gente. Deixe aí nos comentários se vocês têm, qual a experiência de vocês com essas lindezas. Olha que folha perfeita, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.